Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí para esse último vídeo nosso do estudo do átomo de hidrogênio utilizando a equação de Schrödinger, onde a gente não vai ver momento angular e a parte toda angular. A gente está assumindo a parte angular da equação de Schrödinger já como resolvida e em breve eu vou colocar vídeos, em breve, sei lá, não sei como em breve, mas eu vou colocar vídeos com a parte de momento angular ainda em mecânica quântica. Mas para isso aqui a gente já está bem estruturado para entender essa parte radial e as soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Mas vamos começar do início, né? Vamos começar dos postulados. Então o primeiro postulado ele me fala onde que está a informação do meu sistema quântico. A informação sobre o meu sistema quântico está na função de onda. Então, por isso que essa disciplina toda, a gente fez, todos esses vídeos a gente fez procurando quem que era esse psi, porque a informação do meu estado quântico está nesse psi. Tá certo? Então, isso é muito importante. O postulado 2 vai me dizer quem são os possíveis observáveis nesse psi. Então, por exemplo, eu posso tentar observar a energia num certo sistema quântico? Sim. Então, a energia é um observável que é dado por um operador hermitiano. E quais são os possíveis valores que eu posso encontrar desse observável? Por exemplo, energia. Quais são os possíveis valores de energia que eu posso encontrar num determinado estado quântico? Isso está relacionado aos autovalores desse operador, que no caso desse exemplo é a energia. E qual que é a probabilidade? Esse quarto postulado é um postulado bem interpretativo. Qual que é a probabilidade de encontrar um estado quântico em uma certa região do espaço? É dado por esse módulo quadrado. E ainda tinha aquele postulado lá quando a gente estudou, que é o mesmo, né? Mas só que aquele postulado da probabilidade, quando a gente estava estudando CAT, que tinha a ver com a probabilidade de encontrar um certo autovalor. E qual que é a evolução do meu estado quântico? Isso é dado pelo postulado 5, que ele está falando que a evolução do meu estado quântico é dado pela equação de Schrödinger, onde esse H chapéu que é o hamiltoniano do meu sistema, que está relacionado à energia total do meu sistema. E se eu fizer uma medida e obtiver de fato um alto valor AN, desse observável A aqui, por exemplo, o meu estado que era psi, ele colapsa para o estado φn aqui no caso, certo? Desse exemplo que eu estou mostrando aqui. Então são esses postulados que a gente está trabalhando aqui da mecânica quântica. E nesses vídeos agora a gente estava trabalhando a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Então é esse camarada aqui, sendo que se a gente assumir que o potencial só depende de coordenadas espaciais, a gente pode encontrar aqui estados estacionários. Então aqui a gente está encontrando estados estacionários para a equação de Schrödinger. Então se a gente conseguir descobrir quem é esse psizinho n aqui, que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, a gente pode plugar ele aqui e descobrir quem são os estados estacionários. Sabendo os estados estacionários, a gente sabe a solução geral, que é uma combinação linear desses estados estacionários, certo? Então, beleza. Então, aí a gente precisa da condição inicial e tudo mais, mas isso a gente já tratou lá atrás no capítulo 2, a ideia é a mesma. Então, o nosso trabalho era resolver esse camarada aqui. Então, a gente fez um modelo para o átomo de hidrogênio, era um modelo simplista, mas qual que era o modelo? Era o próton parado e o elétron orbitando em volta desse próton, certo? Então, de fato, a energia que esse sistema meu, que é o elétron orbitando ao redor desse próton parado, e esse próton estar parado, ele é importante porque eu estou assumindo que a massa do próton é muito maior que a massa do elétron. Se alguém quiser pesquisar sobre massa reduzida, pode dar uma pesquisada, mas só que a energia potencial que o elétron está sujeito é a energia potencial elétrica, que é esse camarada aqui. Então a gente pluga essa energia potencial na equação de Schrödinger independente do tempo e a gente chega nessa equação aqui, que é a equação radial. Sendo que, eu vou até rabiscar aqui, ó, o meu psi, a gente fez uma separação de variáveis, que ele era o quê? Esse psi meu, estou rabiscando aqui para vocês prestarem atenção, ó, atenção aqui. Esse psi aqui, ele vai ser o produto de uma função que só depende de R e uma função que depende de θ e φ. Essa função que só depende de θ e φ, a gente encontrou a equação diferencial que essa função y tem que satisfazer. Essa equação diferencial ela já é conhecida e nesse momento aqui agora a gente assumiu que essas soluções são os harmônicos esféricos. Para estudar isso, a gente tinha que ir lá em momento angular, que é uma coisa que a gente não vai fazer aqui agora, mas em breve deve vir vídeos sobre isso aí também. Então esse y aqui, esse y grande aqui, são os harmônicos esféricos, já são conhecidos. Então a nossa tarefa se tornou conhecer quem que é esse Rzão. Mas aí a gente fez uma mudança de variáveis, a gente chamou uzinho é igual a Rzinho vezes Rzão. E a gente encontrou essa equação verde aqui para uzinho. Mas se a gente resolver essa equação aqui para uzinho, de fato a gente tem Rzão, sabendo Rzão a gente tem psi. A ideia é essa. A gente fez uma outra mudança de variáveis, a gente chamou aqui de ρ0
essa constante aqui, sendo que essa constante depende da energia, porque esse K depende da energia, certo? E a gente chamou ρ é igual a KR. Então, se o R tende a zero, o ρ tende a zero. Se o R tende a infinito, o ρ tende a infinito. E a gente chegou nessa equação azul e a gente brincou bastante com ela. A gente fez um estudo dessa equação azul para valores assintóticos de ρ. Então, para ρ tendendo a zero, a solução dessa equação azul tem que se comportar como esse camarada aqui que eu estou mostrando com o mouse, ρ elevado a L mais 1. E para ρ tendendo a infinito, a solução dessa equação azul tem que se comportar como um exponencial de menos ρ. Isso por quê? Porque a gente quer uma solução que seja normalizável. E aí a gente colocou aqui uma função v, que era a função que a gente queria descobrir, que está aqui nesse meio termo, certo? Então, beleza. Aí a gente fez uma hipótese que esse v ele pode ser escrito como uma série de potências, de ρ, tá certo? Então a gente supôs aqui que esse v fosse um somatório de 0 até infinito, esse infinito aqui é importante, de AS são coeficientes, vezes ρ elevado a S. Aí a gente tratou esse camarada aqui, o que a gente fez? A gente pegou essa hipótese aqui de v, plugou ela aqui no lugar dela aqui na expressão para u e depois voltou com ela para a equação azul. E aí a gente encontrou uma relação entre esses coeficientes AS. Então a gente tem essa fórmula aqui que a gente chama de fórmula de recursividade, que está me falando o seguinte: se eu souber AS, eu sei quem que é AS mais 1. Por exemplo, se eu souber A0, em princípio eu sei quem que é A1. Eu sabendo A1, eu posso voltar aqui, coloco A1 aqui, eu vou ter A2. É a mesma coisa, se eu coloco A2 aqui, eu vou ter A3, e aí vai. Tá certo? Então, dados esses parâmetros A0, dado o parâmetro L, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele, e dado o ρ0, que tem a ver com energia, a gente pode, em princípio, encontrar quem que é V e, portanto, a gente encontra quem que é U. Encontrando quem que é U, a gente encontra quem que é Rzão. Encontrando quem que é Rzão, a gente encontra o Psi, que é o clímax aqui desse estudo nosso. Beleza? Então, essa que era a ideia. Então, conclusões. As conclusões do estudo dessa equação radial. As conclusões é que, dado um certo valor de n, onde esse n está escrito aqui, ó, esse n ele tem a ver com o grau máximo dessa série de potências que a gente supôs para essa função v. Mas, dado um certo valor de n, e, portanto, dada a energia, onde essa energia aqui é a fórmula de Bohr, que o Bohr tinha encontrado com aquelas hipóteses dele que era meio drástica, eu pelo menos considero mais drástica do que a teoria de Schrödinger aqui, dado um certo n, a gente identifica qual que é o L máximo para o harmônico esférico e, por consequência, a gente identifica também quem são os possíveis m's. Então, a gente vai saber esses três números quânticos. Então, a gente vai saber o psi de n, a gente vai saber o n, a gente vai saber o L, os possíveis L, a gente vai saber os possíveis m's. Então, a gente tem a função de onda. Tendo a função de onda, o que a gente tem? A gente tem toda a informação do sistema, que é o postulado 1, e aí resolve o nosso problema. Sendo que esse Rzão, lembra quem que é esse Rzão, né? Esse Rzão era Rzinho, era U dividido por Rzinho. Então, eu já tenho agora o meu U aqui, certo? Esse U é ρ elevado a L mais 1, exponencial de menos ρ, V de ρ. Isso aqui dividido por R me dá o Rzão. Eu posso plugar aqui e descobrir quem que é o psi, certo? Sendo que esse V de ρ, quem que é esse V de ρ? Esse V de ρ é essa série de potências aqui, de grau S máximo, que é igual a N menos L menos 1, certo? Então, a ideia é essa. A ideia é, a gente, dado um certo n, a gente limita quem que é o L. A gente limitando o L, a gente sabe quem são os possíveis m's, e aí a gente tem a solução para a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, certo? Essa que é a proposta toda. E nessa equaçãozinha aqui já dá para vocês verem qual que é o valor máximo de L, certo? O valor máximo de L vai ser n menos 1, porque pensa só, vamos supor, n aqui tem que ser no mínimo 1, né? Vamos colocar n igual a 1 aqui. 1 menos 1 dá 0, então esse L tem que ser 0, porque o grau máximo aqui não pode ser menor que 0, porque essa série de potências aqui vai de 0 até infinito. Então, esses S aqui são números inteiros positivos. Então, se n é igual a 1, o L tem que ser igual a 0. Se n é igual a 2, o L pode ser 0 ou 1, certo? Então, o valor de n aqui ele vai limitar, inclusive, os valores de L também. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui com vocês. Dois exemplos aqui. Primeiro é o que a gente chama de estado fundamental. O estado fundamental para o átomo de hidrogênio, o estado fundamental para qualquer átomo é o estado de menor energia, certo? Então, vou colocar aqui n igual a 1. Então, n igual a 1 vai me dar L igual a 0. Portanto, S máximo, o valor máximo
desse S para esse somatório aqui vai ser zero, certo? E por que que esse n igual a 1 implica em L igual a zero? Vamos pensar que nessa equaçãozinha aqui a gente definiu n dessa forma. Se n é igual a 1, coloca 1 aqui, ó. 1, eu coloco esse 1 aqui, passo ele para a direita, eu vou ter 1 menos 1, 0. Eu vou ter que S máximo. Esse S máximo que é o grau máximo desse polinômio. S máximo mais L é igual a 0. Então, se L for 1, por exemplo, o S máximo ia ser menos 1, que não pode. Então, o valor de L tem que ser no máximo, o valor de L desse Lzinho tem que ser no máximo n menos 1, certo? Então, por exemplo, para n igual a 1, isso implica necessariamente que eu só tenho um valor de L, que é o L igual a 0. E o meu S máximo é igual a 0. Qual que é o valor da energia? Basta eu substituir n igual a 1, então o valor da energia é esse menos 13,6, que a gente já conhecia lá do Bohr. O harmônico esférico para L igual a 0, M igual a 0 é igual a 1 sobre raiz de 4π. O meu R10, se vocês substituírem nesse camarada aqui, ó, R10. Se vocês substituírem ele ali, vocês vão encontrar que o R10 é esse camarada. Então, a função de onda para o estado fundamental do átomo de hidrogênio é dada por esse camarada aqui. Aqui ainda está faltando algumas... Não, aqui está até normalizado, inclusive. Onde esse A aqui é o tal do raio de Bohr, que a gente já tinha estudado lá atrás, quando a gente fez Física 4. Então, a função de onda para o estado fundamental do átomo de hidrogênio é esse camarada aqui. Daqui a pouco eu vou trazer a simulação, eu vou mostrar a simulação para vocês verem como que é esse camarada aqui, tá certo? Vocês vão ver que ele tem uma simetria esférica ali. E para n igual a 2? Para n igual a 2, a gente pode ter L igual a 0 e a gente pode ter L igual a 1. Basta a gente substituir nessa equaçãozinha aqui, ó. Substitui aqui n igual a 2. Aqui, ó, tem aqui o n, certo? Eu posso até fazer um negócio aqui. Eu tenho o n aqui, eu vou passar 1 para o lado de cá. Certo? Passei 1 para o lado de cá. O que eu vou ter, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter S máximo mais L igual a 1. Certo? Eu vou ter esse camarada aí. Eu vou ter S máximo mais L igual a 1. Então o L pode ser 0? Pode. Porque se o L for 0, o S máximo é 1. Agora o L também pode ser 1, que aí o S máximo é 0. Então eu tenho essa liberdade para ver até onde que vai ser esse L. Certo? Opa, aqui eu apertei demais. Estou aprendendo a usar esse negócio aqui, mas quase deu certo. Mas então, olha só, algumas conclusões. Se n é igual a 2, se eu coloco 2 aqui, coloca 2 aí, ó. 2 aqui, eu vou ter que S máximo mais L é igual a 1. Então, o L pode ter dois valores. O L pode valer 0, onde esse S máximo é 1, ou o L pode valer 1, onde esse S máximo é 0. Mas nota o seguinte, se n é igual a 2... essa energia é 2, ela tem sempre esse valor, certo? Porque basta substituir 2 aqui, é 1 sobre 4, então tem esse valor aqui. Então, olha só, é para a mesma energia. Então eu posso ter aqui um R20, que vale esse camarada aqui. Por quê? Porque para L é igual a 0, o S máximo é 1. Então aquele polinômio meu, ele tem ρ elevado a 0 e ele tem ρ elevado a 1 também. Vocês têm que fazer, seria bom vocês fazerem essa continha aqui. E além disso, eu posso ter também L igual a 1, onde o R21, ele vale esse camarada aqui, certo? Ele vale esse camarada aqui, ó, R21 aqui, ó. Essa função R20 é diferente dessa função R21. E além disso, isso eu estou contando para vocês, quando vocês forem estudar momento angular, isso vai ficar muito claro, só que os valores desse Mzinho do harmônico esférico, que é esse Mzinho aqui, ó, o psi ele tem três índices. N, L e M. O N tem a ver com energia, que é o que está escrito aqui, ó. O N tem a ver com energia, certo? O L tem a ver com momento angular total. E o M tem a ver com momento angular em Z. Então, olha só, se eu te der o valor de N, o valor de L está limitado. Por exemplo, aqui, se eu te der o valor de N igual a 2, o valor de L pode ser 0, ou o valor de L pode ser 1, certo? Se eu tiver o valor de L igual a 0, a única opção para o M é ser 0. Só que se eu tiver o valor de L igual a 1, o M ele pode variar dessa forma aqui, ó. Os valores de M eles são tais que esse M ele pode variar de menos L até L andando de 1 em 1. Isso quando vocês forem ver momento angular, isso vai ficar muito claro. Por enquanto vocês assumam que isso aqui é verdade. Os valores de M eles podem variar dessa forma aqui, ó. O valor de M ele varia de menos L até L, variando de 1 em 1. Então se L for 0, obviamente o valor de M, o único valor de M possível é 0, que ele vai de menos 0 até 0, até mais 0. Agora, se L for igual a 1, os valores de M podem ser menos 1,
0 e 1. Então eu tenho 3 valores de M. Então note só o seguinte, para essa energia é igual a 2, para essa energia é a mesma energia. Eu tenho 4 estados, eu tenho 4 possíveis estados. Eu tenho esse estado Psi200, eu tenho esse estado Psi21 menos 1, esse menos 1 aqui tem a ver com um Mzinho. Eu posso ter o estado Psi210 e eu posso ter o estado Psi211. Todos esses estados são diferentes e todos esses estados são ortonormais. Se eu fizer aquela integral de Psi estrela 211 com Psi 210, isso dá 0, certo? Então esses estados aqui são todos estados diferentes, são 4 estados diferentes para a mesma energia. Quando isso acontece, a gente tem o quê? Quando isso acontece, a gente fala que a gente possui degenerescência da energia. Então a gente diz que esses 4 estados eles são degenerados em energia. Por quê? Porque são 4 estados diferentes para a mesma energia, certo? A ideia é essa, espero que tenha dado para vocês entenderem. Peço encarecidamente para vocês fazerem essa conta aqui, para mostrar que R20 pode ser escrito assim e R21 pode ser escrito assim, certo? E beleza, para um N arbitrário, eu queria só deixar isso aqui como informação extra. Para um N arbitrário, essa função V de Rho, ela pode ser escrita dessa forma aqui, isso aqui é só informação extra, onde esse L aqui é chamado de função de Laguerre associada. Então esses polinômios que a gente encontrou aqui com Médici-Frobenius, na verdade a gente está encontrando os polinômios, a função de Laguerre associada, para esses índices que a gente encontrou. Então fica aí só de informação extra que essas funções, essa série de potências que a gente encontrou para V, na verdade é a função de Laguerre associada para esse grau do polinômio que a gente encontrou. Então finalizando aqui, a função de onda normalizada para o átomo de hidrogênio é dada por esse camarada gigante aqui, ó. É grande, mas eu acho que agora dá para vocês começarem a entender um pouco melhor essa fórmula aqui, essa equação aqui. Olha só, esse aqui é o estado para NLM, arbitrário, NLM. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante de normalização. Essa exponencial aqui, essa exponencial de menos ρ sobre 2, está vindo de onde? Essa exponencial de menos ρ sobre 2, ela está vindo justamente daquela análise assintótica que a gente fez para aquela equação azul. Esse ρ elevado a L está vindo de onde? Esse ρ elevado a L está vindo justamente da solução assintótica que a gente fez também para aquela equação azul. Quem que é esse L aqui? Esse L aqui é justamente a solução por série de potências que a gente encontrou. E esse Y aqui são os harmônicos esféricos. Então eu acho que agora deu para vocês entenderem um pouco melhor essa equação aqui. E como que a gente está chegando nela e que ela talvez nem seja tão bizarra e tão estranha. Certo? E aí eu queria brincar um pouquinho com vocês com relação a essa figura aqui. Ó. Olha essa figura aqui. Aqui eu tenho 200, 210, 211. Aqui eles não colocaram o 21 menos 1 não. Mas todos esses 3 estados que estão sendo mostrados aqui, todos eles têm a mesma energia 2. Vocês estão vendo que esse camarada aqui, ele é simétrico esfericamente, e esses 2 camaradas aqui não. Todo estado que tiver L igual a 0, ele vai ter essa simetria esférica. Vocês podem ver aqui, ó, 300, ele é simétrico esfericamente. 400, ele é simétrico esfericamente. 500, ele é simétrico esfericamente, perdão. E aí vocês podem ver aqui, ó, esses estados todos aqui que tem 400, 411, 410, 411, 420, todos esses estados são estados com a mesma energia, são estados degenerados em energia, certo? Então já dá para vocês entenderem um pouco melhor esse camarada. E aí eu queria voltar aqui nessa simulação, a distribuição radial da função de onda. Esse camarada aqui, branco aqui, ó, esse camarada aqui é a distribuição de probabilidade desse camarada. Cadê? É isso mesmo, é a distribuição de probabilidade desse camarada, certo? Então aqui, ó, e aqui eu estou mostrando aqui, ó, N igual a 1, se eu colocar aqui L só pode ser 0, e o M só pode ser 0. Vamos colocar aqui N igual a 2. N igual a 2, vocês estão vendo que para L igual a 0, esse camarada aqui ele é simétrico. Então olha só, mudei para L igual a 1, mas só que vocês viram que a minha distribuição de probabilidades, ela agora não tem mais aquela simetria esférica que eu tinha mostrado antes. E aqui eu posso escolher, inclusive, M igual a 1, não muda a distribuição radial, mas muda essa distribuição aqui de probabilidades. E para M igual a menos 1 também vai mudar esse camarada aqui, certo? Mudou aqui de alguma forma, não mudou esse camarada aqui. Então vou colocar aqui N igual a 4. N igual a 4, L igual a 0. Vocês estão vendo que ele tem a nossa simetria esférica que a gente estava querendo, certo?
E agora se eu colocar aqui L igual a 1, já não tem mais a simetria esférica. E se eu colocar aqui L igual a 3, eu não tenho mais simetria esférica e eu mudei aqui a minha distribuição radial da minha função de onda, certo? E aqui, se vocês mexerem aqui, se vocês brincarem com os camaradas, vocês vão ver como está sendo a distribuição da nuvem de probabilidades disso aqui. O que significa essa nuvem de probabilidades? Onde tiver mais branco aqui é onde que o elétron tem mais chance de ser encontrado para esse átomo de hidrogênio, certo? Queria mostrar essa simulação aqui, se der para vocês brincarem com ela, ia ser bem interessante. E vocês estão vendo que esses caras aqui são todos estados estacionários. Se eu chegar aqui e pegar um estado que não seja estacionário, vocês vão ver o que vai acontecer ali, ó. Lá atrás, lá no capítulo 2 do Griffiths. Então, se eu colocar aqui também, ó, eu mudei meu estado. E ele não é mais um estado estacionário. Mesmo esquema lá do Griffiths. Mesmo esquema. Se eu selecionar um cara aqui que ele só tem um componente aqui, ele vai ser um estado estacionário. Beleza, tranquilo. Seria interessante vocês brincarem com essa simulação. E uma última simulação que eu queria mostrar para vocês é a simulação do FET, que eu vou deixar linkada aí. Que a ideia é jogar uma luz aqui, uma luz branca, num átomo de hidrogênio. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. O caso é o seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção aqui do lado também, ó. Não sei se vocês viram o que aconteceu ali, não, olha só. O átomo, ele absorve, ele está aqui, ó, ele está no estado fundamental. Ele vai absorver um elétron e vai pular para um outro estado quântico. Deixa eu ver quando pular ali o que acontece. Olha lá, ele está na distribuição esférica no estado fundamental, aí ele pulou. O que aconteceu aqui? Ele pulou, vocês estão vendo que mudou a distribuição eletrônica desse cara, e ele pulou aqui para um N igual a 5 ou 6, sei lá. Certo? Ele vai pular para cá, pum. Aí quando ele pula para cá, ele fica lá um tempinho e depois ele decai, porque tem decaimento espontâneo. Ele decaiu emitindo aqui um fóton. Toda aquela questão de espectro atômico, de espectro de hidrogênio, a gente consegue explicar com essa teoria de Schrödinger. Toda entre aspas, porque ainda tem abordagens que a gente tem que entrar com a teoria quântica de campos e tem outras abordagens que a gente tem que levar em conta. Mas para descrição desses espectros aqui é até muito boa, é muito precisa a descrição de Schrödinger para esse tipo de espectro. Então, se você deixar rolar aqui de novo, vocês vão ver que quando ele pulou, ele estava no estado 1 e foi para o estado 3 aqui agora. Vocês viram que mudou o estado dele de distribuição de probabilidades. Então seria interessante também vocês darem uma brincada com isso para vocês estudarem essa questão dos espectros atômicos. Eu vou passar disso aqui mais rápido porque a gente já viu isso em outra disciplina, mas aí fica aqui para vocês darem uma repensada nisso agora com essa análise da teoria de Schrödinger, certo? Então a gente viu isso aqui, acabei de mostrar isso aqui para vocês, seria interessante vocês brincarem com isso e fica assim. Dessa forma a gente termina a parte da equação de Schrödinger em 3 dimensões. Vai ficar faltando a parte do momento angular, infelizmente vai ficar faltando, mas eu espero que tenha dado para vocês pegarem a ideia. A parte do momento angular, ou vocês vão ver em Quântica 1, mas só que eu devo produzir aqui alguns vídeos também sobre momento angular, qualquer coisa eu vou informando vocês. Espero que tenha dado para entender, isso é um assunto complicado, mas é muito legal, eu acho isso muito legal mesmo, assim, é um assunto muito empolgante. Espero que vocês estejam bem, grande abraço, falou!